Olá, estamos aqui para mais uma aula da sequência de aulas sobre compiladores. Na parte 1 do conteúdo de análise sintática, apresentamos uma introdução sobre o analisador sintático, o papel das gramáticas na análise sintática, o papel do analisador sintático e descrevemos algumas estratégias de recuperação de erros. Nesta aula, trataremos sobre ambiguidade, análise top-down e analisador sintático preditivo. Uma gramática que produza mais de uma árvore gramatical para uma sentença é dita ambígua. Ou seja, é dita ambígua se essa gramática ela produz mais de uma derivação à esquerda ou à direita para a mesma sentença. Para certos tipos de analisadores sintáticos, é desejável que a gramática seja inambígua, porque se não for, não poderemos selecionar de forma única a árvore gramatical para uma dada sentença. Para algumas aplicações, também consideramos métodos para usar gramáticas ambíguas, juntamente com regras de inambiguidade, que descartam as árvores gramaticais indesejáveis, deixando-nos apenas com uma árvore gramatical para cada sentença. Vejamos um exemplo. Considere a gramática, onde E produz E mais E ou E asterisco E. No caso do asterisco, estamos considerando como símbolo de multiplicação. Produz também E, entre parênteses, menos E e ID. Agora vamos tentar derivar essa gramática até chegar na expressão ID mais ID vezes ID. Vamos começar pela adição. Então, usando a primeira produção, a gente pode dizer que E produz E mais E. Substituindo E mais à esquerda por ID. Substituímos o E mais à direita por E vezes E. Substituímos o E mais à esquerda por ID e substituímos o último E por ID. Então, a gente consegue chegar aí na expressão, certo? Na sentença que a gente queria produzir. Mas e se ao invés de iniciar a derivação por E mais E, eu começasse por E vezes E? Então vejamos o que dá. Iniciando, aplicando a segunda produção, nós temos E vezes E. Derivo o E mais à esquerda e aí temos E mais E vezes E. Agora eu substituo cada E por ID. E então obtemos a mesma expressão, certo? Da derivação que a gente fez anteriormente. Então vamos chamar esses métodos de A e B. Já que conseguimos chegar à mesma sentença, derivando por duas maneiras diferentes, então qual o problema? O problema está nas árvores de derivação. Podemos ver a árvore de derivação A, que corresponde ao primeiro método que a gente usou para derivar, e a árvore de derivação B, que corresponde ao segundo método que a gente usou para derivar aquela sentença. Então, a primeira derivação gerou a árvore A, e a segunda derivação gerou a árvore B. Note que a árvore gramatical A reflete a precedência comumente assumida de mais e asterisco, enquanto a árvore B não reflete. Ou seja, é usual tratarmos o operador asterisco, que representa a multiplicação, nesse caso, como tendo maior precedência do que o mais, que representa a soma. Então, correspondendo ao fato de que normalmente iríamos avaliar, a expressão A mais B vezes B como A mais B asterisco C, que seria a precedência correta, a multiplicação antes da soma. Certo? Só que, dependendo do método que usamos, a gente pode avaliar em A mais B vezes C, com A e B
tendo precedência. O operador de soma tendo precedência sobre o operador de multiplicação. E aí teríamos problemas com a construção da gramática. No compilador, a ambiguidade deve ser evitada. A primeira ideia de se evitar construções ambíguas é alterar a gramática, mas nem sempre a gramática alterada adere às restrições impostas pelo analisador sintático. Então, como já havíamos falado, em alguns casos, a ambiguidade ela pode ser contornada através de regras que complementam a gramática. Algumas vezes, a gramática pode ser reescrita de maneira a eliminar a ambiguidade. E é isso que a gente vai ver agora. Então, vejamos um exemplo. A gramática CMD produz if EXPR, que aí é um resumo de expressão, certo? Else ou CMD. Ou ela pode produzir if, expressão, sem, CMD, que é uma abreviatura de comando, se não, comando. Ou outro, que significa aqui qualquer outro enunciado. Então, essa gramática pode gerar a sequência que você vê aí embaixo. If é 1, tem. If é 2, tem. S1, else, S2. Vejamos como fica a árvore gramatical para a construção dessa sentença, usando essa gramática que a gente acabou de descrever. Para essa sequência, podemos ver que existem duas árvores de derivação distintas. E, portanto, a gramática que a produziu é ambígua. Então, se avaliarmos o resultado das árvores de derivação, você vai ver que as duas geram a mesma sequência. Em todas as linguagens de programação com enunciados condicionais dessa forma, a primeira árvore gramatical, exibida aqui, é a preferida. A regra é sempre associar cada else ao tem anterior mais próximo ainda não associado. Então, essa regra de não ambiguidade pode ser incorporada diretamente à gramática. Podemos reescrever a gramática de forma não ambígua. Vejamos como. Então, reescrevendo a gramática. Antes, a gramática e a gente pode avaliar a gramática depois. A ideia é que o enunciado figurado entre um tem e um else precisa ser associado, isto é, não pode terminar com um tem ainda não associado. O enunciado associado ou é enunciado if, tem e else, contendo somente enunciados associados, ou qualquer outro tipo de enunciado incondicional. Dessa forma, podemos usar a gramática. Então, aí você pode ver a gramática reescrita, certo? Como CMD agora produz CMDA, que significa um comando associado. A sigla CMDA foi só uma abreviatura. Ou CMDNA, que significa comando não associado. CMDA, ou comando associado, produz if, expressão, tem, um comando associado, else, outro comando associado. Ou pode produzir qualquer outra coisa. CMDNA produz if, expressão, tem, comando, que pode ser um comando associado ou um comando não associado, ou pode produzir a expressão if, expressão, tem, comando associado, else, comando não associado. Então, essa gramática gera o mesmo conjunto de cadeias que a gramática anterior, mas permite uma estrutura gramatical parecida com a árvore gramatical gerada pela primeira gramática, aquela que associa cada else ao tem anterior mais próximo não associado. Então, a gente pode ver que dá para reescrever a gramática de maneira que a gente consiga já, nessa reescrita, eliminar a ambiguidade. Agora, introduziremos algumas ideias básicas por trás da análise sintática top-down.
e mostraremos como construir de forma eficiente um analisador sintático top-down sem retrocesso. A análise sintática top-down pode ser vista como uma tentativa de se encontrar uma derivação mais à esquerda para uma cadeia de entrada. Equivalentemente, pode ser vista como uma tentativa de construir uma árvore gramatical para a cadeia de entrada a partir da raiz, criando os nós da árvore em pré-ordem, ou seja, de cima para baixo, visitando primeiramente cada subárvore mais à esquerda. Dentro do analisador top-down, podemos destacar os analisadores sintáticos preditivos. O analisador gramatical preditivo é um programa constituído em um procedimento para cada nó terminal. Cada procedimento realiza duas coisas. Primeiro, decide que produção usar através do exame dos símbolos look-ahead, que é o token de entrada corretamente esquadrinhado. A produção com o lado direito alfa é usado se um símbolo look-ahead estiver no primeiro alfa, ou seja, em um conjunto de primeiros. Se existir um conflito para qualquer lado direito, então não podemos produzir este método de análise com esta gramática. Uma produção com E no lado direito é usada se o símbolo look-ahead não estiver no conjunto primeiro, para qualquer outro lado direito. E uma outra etapa que o analisador gramatical preditivo também realiza é o procedimento que usa uma produção imitando o lado direito. O não terminal resulta numa chamada a um procedimento para o não terminal, e um token, se igualado ao símbolo look-ahead, resulta na leitura do próximo token de entrada. Se em algum ponto o token na produção não coincidir com o símbolo look-ahead, um erro é declarado. Então, a gente vai entender como aplicar esses dois passos mais à frente. Considere a gramática. Tipo gera tipo simples, ou seta para cima, ou ID, ou um array de tipos simples de tipo. Tipo simples gera inteiro, que é integer, representado, char, significa um caractere, num, número, ponto ponto, que aí o token ponto ponto é para enfatizar que a sequência de caracteres é tratada como unidade. E por último, número. Então essa gramática a gente vai trabalhar em cima dela para saber como algumas regras são aplicadas para se construir um analisador sintático preditivo. Então, basicamente são dois passos. Ao nó N, não rotulado por um terminal A, selecione uma das produções de A e construa os filhos de N com os símbolos do lado direito da produção. Encontre o próximo nó no qual a subárvore deva ser construída. Então, seguindo os passos a cada subárvore, a árvore gramatical top-down ficaria dessa maneira, certo? Onde eu tenho a evolução aí de A a E mostrando os passos, certo? O passo a passo de como a árvore ela seria construída. Então, a árvore, no passo E, ela representa a árvore de derivação completa. Considerando que o look-ahead é inicialmente o primeiro token array, no caso, o procedimento tipo executa reconhecer, e aí recebe como parâmetro o array, e posteriormente reconhece o colchetes aberto, tipo simples, reconhece colchete fechado, reconhece o off e executa tipo. Se a gente transformar isso em um algoritmo, a gente pode ver aí à direita uma espécie de pseudocódigo para executar esse passo a passo. Né? Então você pode ver que existem alguns procedimentos, né, onde ele declara lá o procedimento reconhecer, que recebe como parâmetro um token, né, e ele vai verificar se o token ele vai ser igual ao look-ahead. Ele tem um procedimento tipo, e ele tem mais abaixo um procedimento tipo simples.
Então, nesse pseudocódigo, podemos ver a implementação desses dois passos. O passo 1, qual a gente já havia falado, onde ele decide que produção usar através do símbolo look-array. A produção com o lado direito alfa é usada se o símbolo estiver em primeiro, no conjunto primeiros. O procedimento usa uma produção imitando o lado direito. O não terminal resulta numa chamada a um procedimento para o não terminal. E um token, se igualado ao símbolo look-ahead, resulta na leitura do próximo token de entrada. Se em algum ponto o token na produção não coincidir com o símbolo look-ahead, acontece um erro. Um erro é declarado, como você pode ver no algoritmo. Então, gente, por hoje é só. Aqui estão as referências que usamos para desenvolver esta aula. Espero que tenham gostado.